Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. A gente sabe, todo mundo acho que sabe, quase todos, que essa história toda aqui começou com um gesto de misericórdia, de perdão. Eu era um homem totalmente do mundo, caído, mergulhado numa vida de adultério, e a força interior de Cristo vivo no coração de uma mulher de fé gerou a fonte deste carisma. A fonte desse carisma é a misericórdia. Então, a gente nunca pode esquecer que a fonte do carisma da comunidade Famílias Novas é a misericórdia. A Nonô estava conversando hoje pela manhã com o Dom Luiz, ali na salinha, estava indagando acerca da palestra do Padre Zé Eduardo de ontem. Como pode Deus ter escolhido Jacó? Jacó foi trapaceiro, né? Aí você vai pegar a história toda, os homens aprontaram cada uma, e Deus foi levantando a história da igreja, construindo o povo de Deus a partir desses trapaceiros, né? E ela pergunta: como pode, Dom Luiz, ser possível um negócio desse? Aí Dom Luiz responde: são os mistérios de Deus. A gente só precisa seguir a trajetória que Deus vai propondo a partir destes homens que Ele vai encontrando pelo caminho. Os homens fracos, e Ele vai levantando. Então, é preciso que se fixe bem na nossa caminhada, que a gente nunca pode querer gerar carisma para a igreja apontando o dedo para os outros. Esse tipo de postura não combina com a comunidade. Não foi assim que Deus gerou o carisma, apontando o erro dos outros, criticando as pessoas, se sentindo superior aos outros e, digamos, ser uma espécie de pitbull da fé. Não funciona para nós. Para nós tem que ser estender a mão, com carinho, com mansidão, com paciência. Mas a Nonô, ela teve uma graça muito grande. Ela via cenas no seu dia a dia que a encantavam. Eram cenas que registravam no coração dela a marca da presença de Deus. E eu quero mostrar um pouquinho dessas cenas. Hoje eu vou jogar de novo o tropeço. Vamos ver se dá certo. Tropeço, vídeo 1.
essas cenas a Nonô via todos os dias. O pai e a mãe dela caminhavam juntos, sempre contemplando as coisas de Deus, sempre agradecendo a Deus, sempre oferecendo suas vidas a Deus, sempre rezando, sempre construindo igreja dentro de casa, a partir do seu testemunho. Saudoso Dr. José Geraldo Barreto Fonseca, grande desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, decano do Tribunal, corregedor-geral da Justiça, um homem honestíssimo, um homem de caridade, um homem de fé. Mas essas foram as cenas. A Nonô fala que ela, na inspiração da misericórdia, a cena que ela mais se recordava, no momento em que ela mais precisou manifestar a fé, eram justamente essas cenas. Ver os seus pais caminhando juntos, de mãos dadas, num amor que foi gerado pela fé. Ela sabia que era possível, por isso, pela fé, ela foi devolvendo a vida para nós. Era possível pela fé construir um amor concreto. Então ela creu e ela gerou a nossa vida, a nossa família a partir da misericórdia. E aí ela me devolveu 2005. Faz 11 anos, hein? 11 anos. Pouco mais, né? Pouco mais de 11 anos, cerca de 12 anos. Aqui a gente já estava reerguido. A gente já estava reconstruindo a vida nova. A alegria do amor já estava presente dentro de nós. Então, muita gente fala, a gente tinha, quando a crise aconteceu, tinha 10 anos de casados, né? Hoje a gente vê que as estatísticas revelam que as separações acontecem exatamente nos 10 anos. Quer dizer, nos Estados Unidos, 50% dos casamentos se desfazem nos 10 anos de casados. Aqui no Brasil é um pouco mais, mas essa é a média. Infelizmente, mais recentemente, essa estatística está acelerada, né? Bom, mas muita gente fala aos 10 anos que o casamento perde a graça. Você não tem mais vontade de ficar junto com a pessoa, enjoa, o negócio fica chato, sabe? Esse papo de fidelidade é papo furado, isso daí é uma prisão, sabe? Eu escutava muito disso, sabe? Isso é utopia, sabe? Isso é coisa da igreja, não existe isso, sabe? E você tem que encontrar a vida, vai procurar outras pessoas, meninas, outras mulheres, vai se realizar por aí. Isso aí já foi, já deu o que tinha que dar. Gente, eu sou testemunha de que Deus, em um dia, muda tudo na nossa vida. Eu não tinha nenhuma atração mais para Nonô, não sentia mais nada, tinha perdido a graça para mim. Em um dia de misericórdia, que começou no coração dela e terminou no confessionário, Deus me devolveu e foi aumentando cada vez mais a intensidade desse amor eros pela Nonô. Então o mundo conta muita mentira, eles mentem muito lá fora, porque eles não conhecem a Deus, sabe?
eu provo que esse amor eros, ele é gerado pelo próprio Deus para fazer vida e amor nesta terra. E quando a gente se afasta de Deus, a gente entra na onda do mundo. Mas quando a gente se aproxima de Deus, Deus vai fazendo a nossa vida se conjugar com o seu som. Tropeço, passa a imagem. Então a gente começou a namorar de novo, sabe? De novo, sabe? E era a coisa mais legal, mais bacana que podia acontecer na minha vida. Mais uma, tá bom. Então a gente começou a caminhar de mãos dadas. Eu redescobri essa alegria, sabe? Eu estava completamente cego, eu estava metido em prostíbulo, sabe? Achando que isso ia me dar alegria, queria outras mulheres e tal, não sei o quê. Eu queria para aproveitar a vida, ter o prazer, etc. Mas que prazer! Aquilo lá estava afundando a minha família, que é a coisa mais preciosa que Deus me deu, a minha vocação primária, né? Eu estava abandonando o sonho de Deus na minha vida, eu estava indo para o abismo, sabe? Que outra mulher, coisa nenhuma, sabe? Era aqui que Deus estaria presente, e aqui que Deus esquentou tudo de novo, sabe? E muito mais forte do que antes, pela misericórdia. Bom, gente, então não caiam na história do mundo. Deus esquenta tudo para nós. Aí eu comecei a valorizar as pequenas coisas. Tropeço. Caminhar com os pequenininhos. Que coisa bacana. Cuidar das crianças, dar valor para as crianças, para os filhos, dar tempo para eles. Isso daqui era a minha alegria. Ela me devolveu essa alegria. Continua. E aí a gente começou a andar de bicicleta nos parques. Isso daqui era o ponto máximo para nós, sabe? As pequenas coisas nos parques, na bicicleta, sabe? Continua. Dar banho de banheira nos filhos. Quantas vezes a Bárbara tomou banho de banheira e os outros também. Mas isso daqui era o máximo, sabe? Imagine que um homem como eu ia perder tempo achando que isso aqui era bom. Quão cegos são os homens do mundo. Continua. Reunir a família na praia, sabe? Eu antes pensava em sair com muitas mulheres, inclusive na praia. Mas aqui era a coisa mais linda da minha vida, era a alegria máxima, sabe? Estar com eles juntos, todos juntos. Continua. Mais uma. E a gente sabia que essas coisas pequenas, que fazem toda a diferença, elas precisam estar sustentadas aqui, na Santa Igreja. Esse é o alimento para que a gente possa viver bem a realidade das coisas pequenas do dia a dia. O banho de banheira, o passeio de bicicleta, caminhar de mãos dadas, contemplar a natureza, aquela cena dos pais, aquela alegria que eles sentiam, que é misteriosa, porque o mundo não percebe que um casal com 50 anos pode viver quase 50, né, de chegar a quase, pode viver essa alegria do amor, o segredo da beleza da vida. Eles viram eles passeando, e a gente descobriu isso, sabe? Isso foi maravilhoso. Bom, então Deus nos fala de
forma clara, as moções se confirmam com a palavra, com os fatos e com a história. Foi no alto de uma sacada, localizada no 13º andar de um apartamento, que Deus foi revelando o carisma, o seu chamado. Naquele momento, o Senhor me mostrava pedagogicamente aquilo que já estava minimamente traçado nos seus planos. Ao olhar aquelas casas, aqueles apartamentos, aqueles prédios, foi nascendo em mim um homem levantado pela misericórdia de Deus, porque teve o próximo, mais próximo da minha vida, foi capaz de estender a mão. Então, levantado por essa misericórdia, eu era um homem completamente grato a Deus, completamente agradecido e muitíssimo feliz. Não me faltava mais nada. Só que eu abri aquela sacada, aquele apartamento, e eu tinha vontade de pular e entrar em todas as casas e falar: eu descobri a alegria de viver depois de 10 anos, sabe? A alegria do amor está na minha casa, aqui, nessas coisas. Você que está gritando, que está chorando, que está querendo pular fora, não faça isso. Não estrague a sua vida, não destrua a sua vocação. Eu tinha vontade de entrar em todas as casas e contar que era possível reconstruir a vida. Eu senti esse ardor missionário dentro de mim, e eu era muito grato a Deus, tinha uma gratidão enorme. Então, isso daí só foi aumentando dentro de nós. Eu percebi que isso era a vontade de Deus, ter que entrar naquelas casas. Então, eu fui na direção desse chamado, e logo veio a necessidade de viver em comunidade, de forma muito comprometida. Tinha que ser de forma comprometida, 100%, para que uns ajudassem os outros verdadeiramente a levarem Jesus para as suas casas. E imaginei que essa comunidade deveria me ajudar, porque eu nunca mais queria perder essa alegria, né? Mas tinha que ser pais e filhos, pais evangelizando filhos e filhos evangelizando pais. E aí, crianças, jovens e adultos numa caminhada. Esse era o caminho. O amor que nasce da fé deveria ser encontrado por todas as famílias e partilhado entre pais e filhos. A coisa mais bacana que tem, gente, é ver esse chamado de Deus e se refletindo nas outras famílias. Ver um mundo novo sendo construído na simplicidade das coisas pequenas, na alegria do amor. Então, eu separei algumas cenas. Eu estou avançando, né? Mas procurando transmitir a mensagem essencial. Eu separei algumas cenas que mostram um pouco tudo isso que eu sinto, que eu defendo, que eu procuro compartilhar. Então, algumas cenas são até divertidas, mas é a alegria do amor. Vídeo 2.
Lá vai ela. Ver pais brincando na maior pureza, na alegria do amor com os filhos. Vocês viram que quem levantou foi o Daniel, né? Filho dela. E com muitos outros que se fazem seus filhos por amor. Isso é carisma. Vídeo 3 complementa um pouco essa nossa partilha. Tijolos amarelos, estrada de tijolos amarelos, estrada de tijolos amarelos. Ficou lindo. Querem ver? Sabe quem que era o Leão? O Leão era o marido da Val. O homem de lata é o Stuck aqui de barba. O Carlos da Mônica era o espantalho. Quando que esses queridos irmãos iriam voltar a brincar desse jeito? Sabe? Eles descobriram a alegria do amor de novo. Certamente algum dia tiveram. De uma maneira intensa, a pureza de brincar, sabe? O mundo vai tirando isso da gente. Isso é carisma. Bom, também tem claro que tem várias cenas, né? Não dá tempo de mostrar tudo. Só vou mostrar mais 2. O acampamento é uma manancial de cena, né? Mas vamos mudar um pouco o foco. Vídeo 4. Não tem som, talvez? Ontem não tinha legenda, hoje não tem som. Mas mostra de novo a cena, só para a gente... Eu vou fazendo uma narrativa. Aqui estão os bebês dormindo, na lateral da igreja. Vários. Né? Vários bebês. A vigília já estava avançada. Bebês dormindo significa famílias presentes. E lá, conduzindo a vigília, junto conosco, rezando, orando, de uma maneira fervorosa, se ajoelhavam muitos jovens. Bebês dormindo, famílias presentes, jovens rezando. Isso é carisma. O vídeo 5, para terminar, para não me estender muito. Jovens que são filhos da igreja,
que amam o Papa. Está aqui o Bruno, estava lá. Isso é carisma, isso é esperança, isso é sonho de vida nova para o nosso Brasil. Então, como nos alegra ver isso acontecer. Começou com aquelas cenas do Dr. Geraldo e a Dona Estela sendo gravadas no coração da Nonô, na mente da Nonô, uma experiência de amor que vinha da fé. No momento mais importante da vida dela, em que ela precisava mais de Jesus, ela estava com Jesus. E por misericórdia, flertou o meu coração. Me devolveu a alegria de viver. Um milagre aconteceu. Eu passei a me encantar com as coisas pequenas do dia a dia na minha casa. E por impulso do Senhor, um mistério que a gente não consegue entender, a gente foi compartilhando isso com as pessoas, e elas foram vivendo essa alegria nas coisas pequenas, e elas vão encantando outras pessoas e fazendo dos seus lares luminosos, na simplicidade, na alegria do amor, numa visão de condado, na alusão ao filme Senhor dos Anéis. Então, isso vai nos enchendo de alegria. Isso é o sentido da nossa vida. Isso é vocação. Vocação. Por que eu estou sendo tão alegre? Porque é a vocação que Deus me deu, de viver da melhor maneira com que eu posso, buscando a fonte do Senhor, a minha história com a minha família, e sem ser a família árvore, procurando ser a família bosque. E assim eu me encanto, me encho de alegria a ver, por exemplo, a Val pulando naquela corrida de saco. Bom, esse carisma então vai nos impulsionando. Nós somos chamados por Deus para reconstruir a igreja a partir de cada lar, a sociedade, formando famílias para Cristo. Isso significa formar uma cidadania nova, a única que constrói a sociedade, porque é a civilização do amor. Então nós estamos ajudando a construir a civilização do amor. Estamos cooperando assim com a paz no mundo, com a consciência de que em jogo está a sobrevivência da própria humanidade. Transmitir o carisma também é promover a vida, na medida em que vamos formando essa nova civilização. Famílias cristãs edificadas na rocha amam a vida humana. Vamos dando ao Papa uma juventude coerente que rema contra a correnteza e assume um ideal de ser família, de ser igreja, que tem marcas próprias que nunca se apagarão, vão sendo protagonistas da história. Uma juventude de sapato e não do sofá, porque entendeu, como disse o padre José Eduardo ontem, que na nossa família, por pior que esteja, alguém precisa carregar a cruz para levar à ressurreição, seja criança, seja jovem, seja adulto. Essa juventude está entendendo isso e está levando esse carisma, está semeando, a ponto do nosso cardeal acreditar que estas sementes renderão muitos frutos. Eu acredito realmente nisso, porque as pessoas estão encontrando na simplicidade, na pureza, na alegria do condado,
um mistério de amor. Acreditamos que estamos construindo um bem social, porque a família é lugar de acolhida aos idosos, de abrigo aos desempregados, de cuidado aos doentes. É a melhor escola de misericórdia. Mata a família e você destrói a misericórdia. É reapresentar um modelo de educação que fará toda a diferença. Educar filhos para a santidade, o passo que pais precisam dar conscientemente e que jovens precisam compreender antes de formar uma família. A gente forma uma família, se abre a vida para gerar santos nesta terra, pais comprometidos com a santidade, com a obra da igreja, sem apegos, mas com entrega profunda. Uma outra forma de entender a vida. Bem, é ter a plena convicção de que nós precisamos edificar entre nós a amizade cristã, formar entre nós a experiência de família de Cristo, de igreja viva. E aqui é que eu gostaria de partilhar o carisma Famílias Novas vem levantando muitos jovens, muitas crianças, muitas famílias. Estamos vivendo em comunidade, mas é um carisma que pertence à igreja. Ele não pode estar fechado no condado. Ele precisa ser soprado. E a gente precisa sair dos muros do condado para isso. E ajudar onde for necessário. Ajudar, contribuir. Aqui a gente vê, por exemplo, o casal coordenador da pastoral familiar da Diocese do Campo Limpo, ao lado do casal coordenador do ECC. Eles estão aqui no nosso fórum, Diocese do Campo Limpo. Nós, lá na Diocese, estamos a cada dia aprendendo mais a trabalhar como família. Tenho certeza que isso alegra o coração do nosso bispo, o pai da igreja local, onde nós estamos, a Diocese Mãe. E nós estamos encontrando frutos nesta comunhão. Aliás, essa comunhão a gente descobriu desde o começo, lá em Valência, quando a Nonô cruzou no corredor com o Vanderlei de chapeuzinho, com a bandeirinha do Brasil. Ali já era um encontro promovido por Cristo. Primeiro encontro, e já houve uma comunhão forte, uma experiência de amor. Então, desde aquele dia, a gente já entendia que era preciso caminhar com a igreja se a gente quiser servir a igreja. A gente foi, então, com isso, descobrindo que com eles a gente só aprendia e crescia. Então, é reconfortante ver que 10 anos depois, a gente vê aqui a nossa madrinha, a Célia. A Célia é a madrinha da comunidade, porque sem ver nada disso, ela acreditou. Ela era a coordenadora nacional da Pastoral da Família naquela época, sabe? E ela impulsionou a gente de uma forma absurda, né? E a Osmarina e o Toninho são realmente um exemplo para nós. E
A gente até, as crianças aqui, as crianças da comunidade que vão conhecendo eles, vão percebendo que essa comunhão envolve todo mundo, né? Eles até brincam, a gente foi com os filhos e levamos mais alguns jovens da comunidade no sítio deles. Não dá para levar todo mundo, né? Mas eles são tão bacanas, que assim, tão divertidos, né? Eles vivem essa alegria do amor, eles também testemunham isso, né? E a gente chama o Toninho de como é que é? Tony Baker, lá dos 12 é demais, né? Ele é a cara do Tony Baker, divertidíssimo, sabe? Então é um barato encontrar gente assim, né? Essa comunhão com a igreja, essa experiência de igreja, a gente saiu para ajudar a igreja. Nós é que fomos ajudados pela igreja, sabe? Deus vai nos surpreendendo com isso. Mas eu dizia do carisma, esse carisma que impulsionar para todos os lugares, sem apegos, trabalhando com comunhão fraterna, porque eles nos ensinaram isso primeiro. É assim que a igreja tem que caminhar. Se a gente quer ser comunidade, precisa ser comunidade em comunhão com todas as comunidades, todos os movimentos. Na Diocese do Campo Limpo, a gente está conseguindo reagir contra o mundo lá fora. Bom, então é muito lindo caminhar com Cristo e seguir a vocação, sabe? A gente está empobrecendo materialmente. Eu, quando, vamos dizer assim, me esvaziei completamente, eu estava enriquecendo. Hoje eu estou empobrecendo materialmente. Mas eu sou a pessoa mais alegre. Estou na fase mais alegre da minha vida, sabe? Não é o dinheiro, não é o poder, não é o prestígio social. É o Senhor, é a família, é a igreja. Eu queria só aproveitar a oportunidade de pedir só mais 10 minutinhos de vocês, porque a gente tem várias pessoas que podem partilhar um pouco dessa semente, né? Mas agora eu gostaria de convidar o Regis e a Simone. Eles iam dar uma palavrinha com a gente ontem. O Regis e a Simone nós encontramos lá numa paróquia, na Diocese do Campo Limpo, paróquia do Padre Roberto, Rainha dos Apóstolos. O padre nos chamou para ajudá-lo lá no trabalho com as famílias, e ele pediu para a gente fazer uma experiência lá com as células da comunidade, enfim. E a gente fez um trabalho em comunhão com o ECC, aquela paróquia, e o Regis e a Simone foram encontrando uma vocação semelhante à nossa, de entregar e perceber que Deus os chamava para semear esse carisma de uma maneira extremamente comprometida. Mas foi um ano, a gente ficou um ano indo naquela paróquia, 15 em 15 dias. Era um período que o PCC estava na rua. O PCC falavam para a gente que era toque de recolher, que a gente não poderia sair naquelas noites, fazer as células acontecerem, mas a gente via a alegria deles e sentíamos que a gente tinha que encarar e enfrentar os perigos, né? E como valeu a pena.
O Regis e a Simone são hoje um casal missionário da comunidade, extremamente apostólicos, sabe? E fazem muitíssimo bem esse trabalho de comunhão fraterna, envolvendo a pastoral, envolvendo o ECC, entenderam, assimilaram o carisma e tivemos que enfrentar o perigo, mas é o caminho da cruz, sabe? Quando a gente aceita a cruz, a gente encontra a ressurreição. Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és.